Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus. Desculpa o vento, é por conta do calor que está muito forte aqui em Pernambuco. Bom dia, se você vai ver pela manhã, se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite. Estamos aqui para interagir. Estamos aqui para crescer na palavra, na graça, no poder do Espírito Santo. Estamos aprendendo o livro de Gênesis na história de Abraão. Uma história de superação, uma história que teve muito desafio para Abraão, mas também a gente vê um homem obediente, com fé ao nosso grande Deus. Que é uma orientação para mim e para você que quer ser abençoado, abençoada, que quer ter vitória. Amém? É uma história maravilhosa, linda, de ensinamento, de garra, de força para a minha e para a tua vida. O título hoje é Atendendo a Voz do Senhor. Sabemos que Abraão escutava a voz do Mestre. Que eu e você possamos escutar, mesmo na hora da dor, mesmo na hora da dificuldade, vamos escutar. Porque quando a gente escuta é só vitória. A Bíblia sempre diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E Abraão obedecia, Abraão escutava, Abraão fazia o que o Mestre mandava. Abraão colocava em prática a vontade do Senhor. Que eu e você, jovem, ancião, senhora, senhor, possamos fazer a mesma coisa. Porque é assim que, como servo e serva de Deus, somos mais do que vitoriosos. Amém? Atendendo a voz do Senhor. A gente vai aprender aqui em a instituição da circuncisão, em Gênesis 17, do 23 ao 27, e depois vamos terminar lá em 1 Samuel 3, do 1 ao 21, que foi quando o Senhor falou com Samuel, e ele escutou a voz do Senhor. Lembre-se do título, Atendendo a Voz do Senhor. Eu tenho atendido a voz do Senhor? Você tem atendido a voz do Senhor? Porque é o início para o nosso sucesso. Mesmo que você não esteja entendendo, atenda a voz do Senhor. Amém? Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Veja que Deus mandou que ele circuncidasse, que hoje seria uma cirurgia de fimose, e ele obedeceu. Uma cirurgia dolorosa, né? Uma situação estranha ao nosso ver, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Ele atendeu a voz do Senhor. Não questione, atenda, coloque em prática, escute e obedeça. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Já pensou? 99 anos, né? Uma idade já bem avançada, mas ele fez o que o Senhor mandou. Às vezes fazer o que o Senhor manda dói, machuca, mas é necessário. Ele circuncidou seu filho, ele se circuncidou, ele circuncidou todos da sua casa. Foi um momento de dor? Foi, para a carne foi, mas um momento de gratidão, um momento de amor, um momento de ouvir a voz do Mestre. Quem ama, escuta, quem ama, obedece. Então, existem momentos que o Senhor manda eu e você fazer algo que dói, porque na carne deles foi muito doloroso. Mas o Senhor diz, o que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. Vamos obedecer? Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. Veja como eu disse. Às vezes você fazer algo que o Senhor manda dói, machuca, mas o Senhor sabe por quê. Nada que a gente faz para Deus fica em vão. Não é nada. Diante do que Jesus passou na cruz do Calvário por mim, por você, por todos nós. A Bíblia diz que pelas pisaduras deles fomos curados, fomos sarados. As pisaduras dele teve humilhação, teve massacre, mas foi para uma finalidade, salvar a mim e a você. Então, o mandado, a obediência a Deus às vezes dói, mas vem vitória. É necessária, amém?
Naquele mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. A gente vê que foi circuncidado todos, até os escravos, todos que moravam na sua casa, foram circuncidados. Foi obedecido à ordem do Senhor, foi obedecido à voz do Senhor. Eu tenho obedecido à voz do Mestre? Eu tenho obedecido e você também às ordenanças do Senhor? Quando a gente obedece, mesmo que a gente não entende, mas amanhã é vitória. Então, em nome de Jesus, atenda a voz do Senhor. Ele sabe o que faz. João 13,7 diz: o que eu faço hoje você só vai entender amanhã. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, dê glória, seja grato, seja grata por tudo, porque a dor de hoje é a alegria de amanhã. Você pode não estar entendendo, mas se o Senhor mandou você ficar na posição, fica fazendo a obra do Senhor na tua igreja. Está doendo, está machucando, muitos levantes, né? Muitas acusações, muita crítica, muita fofoca. Fecha a boca e faça. O ser humano é difícil mesmo. O importante é obedecer. Onde você está, quer sair na posição, no emprego que Deus te colocou, fique aí. Atenda a voz do Mestre, porque depois você vai entender a finalidade desta dor, deste sofrimento, dessa espera. Será de vitória. Agora vamos aprender aqui em 1 Samuel 3, do 1 ao 21. Deus fala com Samuel em visão. Deus tem falado comigo, tem falado com você? Vamos obedecer? Vamos aprender com Samuel? Vamos aprender com Abraão a obedecer o Senhor? Lembre-se que a cirurgia foi feita, né? Tanto de Abraão como seu filho Ismael e todos da sua casa, os escravos. Doeu, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Nem sempre obedecer Deus não dói, mas é para nosso bem. O que Ele faz hoje eu e você entende amanhã. Então tá machucando? Vai fazendo e dando glória a Deus. Vai escutando a voz de Deus e ficando onde Ele quer, amém? E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Aqui diz que o jovem Samuel servia ao Senhor, que a palavra de Deus era de muita valia, era extremamente valorizada, porque não era qualquer um que escutava a voz do Mestre. Mas eu e você hoje escutamos, vamos valorizar, vamos ficar na posição que o Senhor quer, amém? Valorize a voz de Deus, valorize onde você está, onde Ele te colocou. Valorize quando Ele manda você fazer. Faça, porque o Senhor só tem o melhor para mim e para você. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Eli era um sacerdote de idade, já não via como via antes, né? Mas tinha com ele Samuel, um jovem de Deus. Às vezes a gente não vê as coisas nitidamente, mas vamos ouvir a voz do Mestre. Você pode até não estar vendo, mas escuta, coloque em prática. Tem calma, tem sabedoria. O Senhor sabe o que é melhor. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Aqui diz que Samuel estava deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Não permita que a lâmpada de Deus se apague da sua vida, que eu não possa permitir. Beth, como é que ela se apaga? Quando a gente não dá mais ouvido à voz do Mestre. Quando a gente entra em pecado, quando a gente desobedece, quando a gente fica rebelde. A gente não tem mais sensibilidade para ouvir a voz do Mestre. A lâmpada de Deus pode se apagar, não porque Ele queira, depende de mim e de você. A arca de Deus é a presença do Senhor que estava ali, porque diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus? A arca de Deus naquela época representava a presença do Senhor. A arca de Deus era com Samuel. A arca de Deus é a presença de Deus que tem que estar constantemente comigo e com você,
Por isso que é necessário atender a voz do Mestre. Não perca a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, porque se perder, perdeu o que você tinha de maior valor e eu também, amém? Vamos ficar atentos. O Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. O Senhor chamou a Samuel, ele disse: eis-me aqui, mas ele achou que era o sacerdote Eli, porque às vezes não temos sensibilidade para ouvir a voz do Mestre. É o início da caminhada. Ore, louve, busque, adore, porque você vai ouvir a voz do Mestre. É uma voz linda, maravilhosa, gloriosa e poderosa. Aleluia. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. Samuel, Deus falou, mas ele pensou que era o sacerdote Eli. Ele estava no lugar certo, junto com o sacerdote. Mas naquele momento, no quarto dele, quem queria conversar com ele era Deus. Reserve um momento para Deus no seu quarto, de oração, de louvor, de leitura da palavra. Mas, Beto, eu faço isso há tanto tempo e ainda não ouvi a voz do Mestre. Continue. Tudo tem a hora certa. Faça a sua parte de ser adorador e adoradora, porque você vai ouvir a voz do Mestre. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a ele e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Veja que coisa interessante. Deus falando e Samuel corria para ouvir a voz de Eli. Achava que era Eli. Será que você ainda está em dúvida? Será que Deus está falando com você e você acha que é coisa da sua cabeça? Será que Deus fala com você e você que só quer ouvir a oração do próximo, do que está ao seu lado? Coisa boa é receber oração, mas faça a sua oração. Tenha comunhão com Deus, porque do jeito que eu escuto, você vai escutar a voz do Mestre. Não se pegue só nas orações das pessoas. Olha, ora por mim. Não. Claro que é bom as pessoas orar por a gente e a gente pedir oração, mas a gente tem que orar, a gente tem que buscar. Porque eu tenho que ter minha experiência com Deus e você também. E Samuel já estava ali, Deus falando, e ele ainda não estava tendo sensibilidade para ouvir a voz do Mestre. Continue batendo na porta, orando, louvando, buscando, porque você vai ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Samuel não conhecia ainda, mas estava prestes a conhecer. Você vai conhecer, você vai ouvir a voz do Mestre e você vai ver que companheiro, que Deus bom, que advogado, que juiz, que desembargador tremendo você tem na sua vida. E eu também, amém? O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Terceira vez Deus dizia Samuel, e Samuel corria para o quarto para falar com Eli. Mas na terceira vez, Eli, um sacerdote de muitos anos, ali fazendo a obra do Senhor, entendeu que o Senhor falava com Samuel. O que me chama a atenção é que Samuel trabalhava na casa do Senhor com Eli, mas ele não ouvia mais a voz do Mestre. Sabe o que é isso? Às vezes é a gente não fazer mais a vontade de Deus, às vezes é estar com rebeldia, e ali ele entendeu que o Senhor estava falando com Samuel. É melhor obedecer do que sacrificar. Faça a vontade de Deus com ordem e decência, espaça tudo o que Ele quer, para não perder a sensibilidade, porque ali era o sacerdote, mas o Senhor ali já estava procurando Samuel. Então, não vamos perder a sensibilidade. Beth, quando é que a gente perde a sensibilidade? Quando a gente desobedece, quando a gente sai do caminho do Senhor, quando a gente entra em pecado, quando a gente não quer mais estar alinhada com o querer do Senhor. Aí perde a sensibilidade. Amém? Isso é muito perigoso. Por isso ele disse a Samuel, veja o conselho que o sacerdote disse a Samuel: vai, deita-te e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Recebeu o conselho de Eli. Samuel estava onde a lâmpada não apagava, que era a presença de Deus. No quarto de Samuel também tinha a Arca da Aliança. Na minha casa e na sua tem que ter a Arca da Aliança. Tem que estarmos com Deus constantemente. Não podemos deixar que o azeite se apague. Não. A gente não pode deixar que a lâmpada do Senhor se apague nas nossas vidas. A gente tem que ter azeite. Azeite da unção, azeite da oração, azeite do louvor, azeite de fazer a vontade de Deus, azeite de jejuar, azeite de buscar o Senhor. E Samuel já estava nesse caminho para a glória de Deus. Então veio o Senhor, após-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel, agora foi 2 vezes. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. Vamos ficar atentos para a gente dizer, fala, Senhor, porque a tua serva e teu servo ouve. Coisa boa é ouvir a voz do Mestre. Lembre do título? Atendendo a voz do Senhor. E ali Samuel atendeu a voz do Mestre. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirá ambos os ouvidos. Olha que coisa linda! Agora o Senhor estava tendo intimidade com Samuel. Estava dizendo que ia fazer algo que todos iam se assustar, ia ficar perplexo. Porque quando Deus faz, ficamos assim. Até quando a vitória vem, nos surpreende, ficamos perplexos. Quando também Ele cobra, quando Ele exige, quando Ele castiga, a gente também fica perplexo. E aqui era castigo, mas porque infelizmente desobedeceram ao Mestre. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Eli era o sacerdote, mas o Senhor agora estava dizendo a Samuel que era contra Eli. Por quê? Porque Eli passou a mão na cabeça dos filhos, não exigiu. Os filhos estavam pecando com prostituta, colocando fogo estranho no altar do Senhor. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Para ouvir a voz do Mestre, temos que estar alinhado com o querer dele. Eli era sacerdote, mas passou a mão na cabeça dos filhos, não cobrou, não exigiu. Não podemos aceitar o pecado. Pecado é pecado. A Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente, como também não tem um inocente por culpado. Então vamos andar com retidão. Porque naquele momento Deus agora estava falando com Samuel, e era jovem, mas estava direcionado, estava atento. Vamos ficar atentos à voz do Mestre? Louvado seja o nome do Senhor. Disse o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, comecei e acabarei. Tudo que ele falou, ele ia cumprir. Porque passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. E o que ele promete, ele faz. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ele sabia, o Senhor estava dizendo aqui a Samuel, ele sabia do pecado dos seus filhos, mas ele não repreendeu. Não aceite o pecado. Denuncie o pecado, seja no seu lar. Não aceite. Quando pregar para alguém que estiver no pecado, pregue com amor, mas sem passar a mão no erro de ninguém. Porque Deus não tem compromisso com quem passa a mão na cabeça dos outros. Veja que Samuel, Eli, ele não repreendeu. E agora o preço ia ser feito, ia ser pago. Então vamos ouvir a voz do Mestre, mas para fazer a vontade dele na terra. Amém? Aleluia! Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada, e a sua iniquidade nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Veja que ele disse que nem com sacrifício, nem com oferta de alimento que ele fizesse, ele ia aceitar, ele ia cobrar, ele ia chegar com justiça. Porque Deus não tem um culpado por inocente.
e não adianta fazer sacrifício de tolo. Vamos ouvir a voz do mestre, mas para obedecer. Abraão circuncidou seu filho, tinha 13 anos, ele tinha 99 anos, mas isso não foi empecilho. Mesmo com dores, ele circuncidou, porque coisa boa é estar atenta à voz do Senhor e obedecer. Não esqueça, é melhor obedecer do que sacrificar. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Samuel trabalhava para Eli. Samuel era servo de Eli. E Samuel ouviu claramente o que Deus disse e ele temeu. Você e eu tem que ter sabedoria. Existem coisas que nos assustam, que a gente diz na hora certa quando o Senhor dá a estratégia. Se Deus falou de alguém que você tem que orar, seja sua família que está em pecado, não fale. Vá orar, porque na hora certa, se for para falar, Deus sabe como agir. Como agiu aqui, veja, escuta bem. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. Aí já foi diferente, porque aquele sacerdote sabia que no dia seguinte o Senhor falou alguma coisa a Samuel que ele ouviu. Ele tinha experiência. Ele só estava, como é que eu posso dizer? Ele ficou acomodado. Ele não repreendeu os seus filhos, mas ele sabia que tinha um recado do Senhor. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço que não me encubra, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Veja que coisa linda. Mas também assustador. Samuel estava temente a dizer a Eli, mas ele sabia tanto que Samuel estava temente, porque Eli era sacerdote, Samuel era servo de Eli, que Samuel não ia falar, e Eli obrigou, e ainda disse assim que Deus te cubra, te cobre o dobro. Em outras palavras, se você não me disser que Deus te castigue. Ali Deus criou aquela situação, permitiu que Eli falasse daquela forma, para que Samuel abrisse a boca. Porque existem momentos que a gente fica calado, mas existe a hora de falar. Deus sabe criar situações. Samuel não ia falar, a palavra era dura, mas o próprio Eli instigou, obrigou a Samuel a falar. Isso vem do Senhor. Deus sabe trabalhar. Não se assuste não. O segredo é obedecer, é ouvir e colocar em prática o que o Senhor manda, porque ele se responsabiliza. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: Eli, ele é o Senhor, faça o que lhe bem parecer aos seus olhos. Quando ele falou tudo aquilo, aquelas palavras duras, veja o que ele disse. Eli, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele sabia que Deus era o Senhor. Ele sabia que Deus estava cobrando. Porque passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. O que Deus falou para você será feito, será cumprido, porque Ele sabe honrar na hora certa. Amém? E crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. Tudo que Deus falava a Samuel não caía por terra, porque quando Deus fala, nada cai por terra. O que Ele fala é determinado, o que Ele fala é cumprido. O que Ele falou para mim e para você será cumprido, porque Deus honra e vela pela sua palavra. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Samuel estava ali crescendo, aprendendo com Eli, mas ali o Senhor começou a se manifestar a Samuel de forma linda e gloriosa. E todos ali sabiam que ele era profeta, porque quando o Senhor fala, todos obedecem. Quando o Senhor quer mostrar que é comigo e com você, Ele abre as cortinas do céu e não tem dúvida. Ele honra. O poder, a honra, o milagre, a vitória, a grandeza está com Ele. Ali já era hora de Samuel ser exaltado por Jesus, por Deus. Vai chegar a tua hora, está chegando a tua hora e a minha. Deus honra. Mesmo que as pessoas não digam, não é Deus que fala através dele ou dela.
o Senhor sabe honrar, o Senhor sabe mostrar na hora certa. Aleluia. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Pela palavra o Senhor se manifestava, porque o Senhor vela pela sua palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Amém? Samuel escutou a voz de Deus. Samuel foi um grande profeta, um grande juiz, um grande sacerdote. Abraão obedeceu ao Senhor. Lembre-se do título: Atendendo à voz do Senhor. Vamos atender, vamos ficar atentos, porque a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Fique todos com Deus.